Queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos nos preparar para começar a nossa escola bíblica dominical. Peço que os irmãos possam ir se preparando. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós nos alegramos na presença dEle nesse dia que é o dia do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, na Tua santa presença, com o Teu povo, nesse dia reservado por Ti mesmo, para que nós possamos nos reunir como igreja, como família da fé, para ouvir a voz do bom pastor. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, por meio da instrução da Tua palavra, neste culto de adoração ao Senhor que teremos logo mais, que seja uma manhã maravilhosa na Tua presença. Que o Senhor se faça presente em nosso meio por meio do Teu Espírito, nos alimentando e nutrindo o nosso coração, para que nós possamos amar o Senhor cada vez mais. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar o hino de número 268, Redenção. Pode se assentar. Vamos fazer nossa leitura bíblica, irmãos, e eu os convido para que abram suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Essa é a leitura programada para nós lermos hoje.
de maneira conjunta. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu lerei os versos ímpares, a igreja os versos pares. Nos diz assim a sagrada letra. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. A igreja. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muita fé, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês
Amém. Palavra do nosso Senhor. Vamos para o nosso momento Westminster. Isso, momento Westminster. Vamos passar aqui. Acho que eu passo aqui. Pergunta de número 59. Lembrando que nós estamos falando aqui nessa sessão sobre os 10 mandamentos, né? Nós estamos tratando agora do 4º mandamento. Lembrando, qual que é o primeiro mandamento, irmãos? Primeiro? Segundo mandamento, não farás para imagens. Terceiro mandamento, não tomarás. E o 4º mandamento, guardar o sábado, o dia do Senhor. Pergunta de número 59. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? A igreja. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo. Então tá certo, aqui está a resposta dessa pergunta que fala, né, que hoje nós temos como dia do Senhor o domingo, que aponta para a ressurreição do nosso Salvador. Vamos para o nosso momento de intercessão e oração, irmãos. Esse é um momento muito importante em que nós tiramos um tempo para colocarmos diante do Senhor nossas súplicas. Hoje nós oraremos por uma família, que é a família da nossa irmã Janaína. Estaremos orando por ela, pelos seus filhos, pela sua família. E ao longo da semana também lembre-se dessa família para que você possa estar orando. Também temos nossos aniversariantes. Fiquei sabendo hoje que a Sofia está por aí? Olha ela aqui, a Sofia, fazendo aniversário aí. Quem dedurou foi a Letícia. A Letícia que me contou, né? Então, por favor, vem aqui, Sofia, por gentileza, não precisa ficar com vergonha, não. Que nós vamos orar por você. Pode ficar aqui à frente, tá bom? Nós vamos estar orando por você. E também pela Giovana Andrade, que é a filha da nossa irmã Joana Andrade. Isso. Estaremos orando também por ela. Nossas crianças estão presentes, se tiverem, podem vir aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Vou convidar o nosso pastor para vir aqui orar. Convidar a igreja a ficar em pé. E você que tem alguma questão, alguma causa, aproveite para colocar diante do Senhor. E um motivo de gratidão também, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Queridos, graça e paz, esse é um momento especial da igreja que nos colocamos em intercessão por esses irmãos queridos, esses irmãos amados. Diga, minha irmã Amanda. Eu gostaria de pedir à igreja também, pelo nosso irmão Ronildo. Ele era porteiro da nossa igreja. Não, porteiro do nosso prédio. E nosso irmão, muito amado lá, trabalhador, preso na casa do Senhor, e foi cometido de um câncer. Viu? O câncer estava nos testículos, fui para a coluna, e só descobri depois que já não estava mais dando um gasto. Aí a oração, Deus pode curar, pode. Mas eu acho que mais importante do que a cura é a gente saber que a gente está ligado com Deus e Deus é aquele equilíbrio, né? Na família. Saber que a presença dele está conosco. Aí eu gostaria de pedir a igreja para orar por ele. Isso, nós vamos orar por ele hoje. Os irmãos estejam orando pelo Romildo, né? Ronildo, para que Deus, na sua graça e poder, irmãos, nós queremos e não podemos, mas Deus pode todas as coisas. A cura de Deus não é uma questão de poder, apenas de querer. Então, se Ele quiser, tudo Ele pode. Então, que seja feita a vontade dEle, e se for essa vontade de curá-lo, de salvá-lo, Ele vai fazer isso, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã especial, dia do Senhor, que nos reunimos como povo Teu, para adorá-lo e glorificá-lo. Na Tua presença encontramos refrigério e cura. As nossas almas são restauradas quando o toque do Teu Espírito vem sobre nós. E confiando nisso, Senhor, nós nos alegramos pelo dom da vida, pela aniversariante, ó Pai, que completa mais um ano de vida. E a grandeza disso e a beleza de tudo isso é que hoje ela comemora aqui na Tua casa. Ela poderia estar completando mais um ano em qualquer lugar, mas não seria igual do ano que ela está vivendo hoje, aqui com os seus pés plantados na casa do Senhor. Que o Senhor a fortaleça e a livre de todo mal,
lhe encha de inteligência e intrepidez, ó Deus, para que seja vitoriosa em tudo aquilo que o Senhor já concedeu a sua vitória. Oramos pelas crianças aqui, Senhor, cordeirinhos, Deus, ovelhas do teu aprisco, preciosos aos teus olhos, aqueles que o Senhor olha com um olhar especial. Que o Senhor esteja os guardando, os livrando dos perigos deste mundo, tirando os embaraços, as pedras de tropeço, para que eles caminhem, ó Deus, firmemente no caminho da fé, e que eles possam, ó Deus, na idade própria da razão, possa confessar o teu nome com confiança de que o Senhor é Deus, o Deus das suas vidas. Cuida de cada um de nós, ó Deus, e de uma forma especial do Ronildo, Senhor. Ele está neste momento com medo. Ele está neste momento, com certeza, cheio de preocupações em sua mente, quando recebe um diagnóstico que para a nossa sociedade é tão difícil. Mas não há nome de doença para o Senhor. O Senhor cura a febre da sogra de Pedro e a lepra do leproso incurável. Para o Senhor não precisa nome de doença, só precisa uma determinação. Eu quero, seja curado. Então nós estamos aqui te pedindo, Senhor, vá ao encontro do Romildo, aonde ele estiver. Salva primeiro sua alma, cura sua alma, cura para que ele seja salvo, e se for da tua vontade, o restaure em sua saúde para que ele possa servir na tua casa, para que ele possa glorificar o teu nome na terra, para que o povo ao seu redor reconheçam que há um Deus que pode todas as coisas. Estamos aqui descansando na sua vontade, porque ela é perfeita, boa e agradável, e nenhuma das nossas vontades é melhor do que a tua. Estaremos descansando na tua resposta. Oramos assim confiantes, Pai, que tu és bom, misericordioso, amoroso, e o Senhor quer sempre o melhor para nós. Oramos assim pelas crianças, pela igreja, pelos enfermos, agradecidos pelos adversários, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que cordeirinhos mais bonitos, que coisa mais linda. Seu aniversário está chegando? Que coisa mais bonita, meu irmão. Falta quantos dias? Mas vai chegar. Não vamos esquecer não, o aniversário está chegando, eu gosto disso. Aniversário é bom demais. Não vamos esquecer não. Já passa a palavra para o superintendente, já passa a palavra para o presidente Werneck. Pode sentar, meus irmãos queridos. Do Senhor, vocês estão mais bonitos do que nunca. A palavra está com o presidente Werneck, o nosso professor de hoje. Graças e paz a todos. Estão dando continuidade aí à nossa EBD de inverno. Então, voltando aqui ao livro de Provérbios, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão da instrução no lar, né? Então, hoje vamos abordar sobre isso. O que é importante entender, e eu gostaria que a amada igreja já raciocinasse desta forma, é que o livro de Provérbios, ele não salva, tá? Ele não salva. O livro de Provérbios, ele nos dá o quê? Sabedoria. E o sábio, né? E de como viver neste mundo. Então, quem é que nós somos salvos em quem? Em Cristo, por sua graça. Então, o livro de Provérbios nos ensina de como devemos viver. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que todos aqui já raciocinassem nesta linha. O segundo ponto é que até ontem no churrasco, no churrasco a gente aprende também, né? E aí eu lembro que foi o irmão Belsazar, o nome dele? Qual é o nome dele? Beltizar. Então o irmão Beltizar foi uma coisa interessante. Que a gente, isso é um fato. Ou Baltizar, né? A gente não pode interpretar algo do passado com a nossa cultura do presente. Então, quando eu estou interpretando o livro de Provérbios, eu não posso impor a nossa cultura. Até mesmo porque a nossa cultura hoje de lar, de família, ela é fluida, devido a esse pós-modernismo, onde que a verdade deixou de ser verdade, e aí o lar, a família, deixou de ser o que é o padrão para ser o que é fluido, tá? E aí, tanto que nos adolescentes a gente estava, até quero agradecer aqui o nosso presidente, estávamos entendendo que para poder resolver esse problema, nós não devemos ter mecanismo, nós temos que voltar ao básico. Nós temos que voltar ao básico. Como é que é o básico? É oração,
palavra, jejum. E no lar, qual é o básico? O básico é o que Deus instituiu aonde? No Éden. Tá? Então, aquilo é casamento para que se forme um lar. Tá? Então, nós estamos falando aqui não de um lar ou uma família comum, contemporânea. Nós estamos falando de um padrão estabelecido por Deus. Tanto que lá, quando Jesus estava perguntado sobre o divórcio, o casamento, o que ele falou? Não se esqueça que o padrão é qual? O Éden. Então, o nosso padrão é esse. Então, esse é o primeiro momento. Então, eu entendo que na nossa sociedade hoje, devido a isso, temos muitos padrões estabelecidos pelo homem do que é família. Não é isso? Só que nós, nesta manhã, abordaremos qual padrão? Padrão bíblico. O padrão de Deus. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês, tá bom? Então aqui, dito isso, tá? Nós vamos agora lar, lugar de instrução. Então, meus irmãos, lar é o primeiro ambiente em que a sabedoria de Deus é demonstrada e transmitida às próximas gerações. Então, preste atenção que o lar não é só aonde a sabedoria de Deus ela tem outras aqui, ó. Demonstrada e transmitida. Então é muito mais do que uma filosofia, é uma conduta de vida. Então a instrução cristã dentro do lar é muito mais do que eu disse. Existe um familiar meu que dizia assim: olha, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então é muito comum isso. Mas isso, para nós, de um padrão bíblico, isso não é correto. O correto é eu ensinar, demonstrar e transmitir. Só que aqui, meus irmãos, aí eu vou entrar no próximo ponto, eu quero que vocês entendam que tudo isso aqui resume-se em uma instrução, confere? Mas aqui é o papel de quem? Do pai, e aqui é o papel da mãe. E aqui é o dos dois. Então, um lar, por isso que eu estou dizendo que em uma sociedade nossa, fluida, é muito complexo você dizer o que não, mas tem que ser feito isso. Porque eu entendo que nós temos hoje uma sociedade muito diversificada, um entendimento diversificado, mas nós temos que entender que este aqui é o padrão bíblico. Nós estamos dentro de um padrão bíblico, não contemporâneo, ok? Até aqui tudo bem? Para vocês terem uma ideia, isso é tão importante que, não sei se vocês conhecem, existe um filósofo chamado Vitor Hugo. E ele dizia o seguinte: quando você decompõe uma sociedade, vai desmembrando uma sociedade, a menor parte dela não é o indivíduo, é a família. E ele diz que a família é o cristal da sociedade. Olha, Vitor Hugo disse isso. Aristóteles também, na Grécia Antiga, ele falava sobre isso, que a polis, começa onde? Na família. Tá? Então, a importância da instituição família, que foi a primeira instituição criada por Deus, aonde? No Éden. Então, o nosso propósito é esse, ok? Mas aí, e o texto base, ele está em Provérbios 4, 1 ao 27, tá? Que ele vai dizer sobre as instruções, eu não vou ler em detrimento à demanda do tempo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a noção, a exposição ou a aula, ela tem uma base nesse capítulo de Provérbios. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, vocês têm que falar, hein? Porque senão vai ficar difícil para mim. Tá bom? Então, vamos dar continuidade, então. Ok. Então, o primeiro ponto que eu quero entender, que vocês entendam, imagina um lar. Imaginem um lar, uma casa, tá? Uma casa. Então, essa casa, vamos chamar que seja o lar que nós estamos falando, que é do padrão bíblico, ok? Então, eu dividi em 3 partes. Existe um lar com Deus, um lar sem Deus e fora dos padrões de Deus, ok? Então, o que seria um lar com Deus? Seria um lar cristão, ok? Seria uma casa, imagina uma casa, e essa casa, e ela está bem dividida. Ela tem os quartos nos seus devidos lugares, a mobília do quarto está dentro do quarto, a cozinha, o fogão está na cozinha, o carro está na garagem,
o sofá está na sala, né? Então, desta forma, imagina que essa casa é uma casa com Deus, ok? Então, há uma harmonia. Você tem o prédio, a construção de tijolos, e você tem ela que bem divididinha, está ali. O que seria uma casa sem Deus? Seria o prédio, a estrutura de tijolos, mas ela estaria o quê? Desorganizada, tá? Ela estaria, por exemplo, o fogão dentro do quarto. Ela estaria, as pessoas não teriam harmonia para viver. Por quê? Porque eu posso ter uma casa harmônica e bonita. Essa é uma casa porque essa harmonia quem traz é quem? É Deus. É Deus. E quando eu tenho uma casa de prédio e não tem essa harmonia, imagina você cozinhar, botar o fogão dentro do banheiro, a cama na cozinha, o sofá na garagem e o carro no quarto. Então há uma desorganização estrutural. É o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Meus irmãos, hoje, onde estava ontem, e eu louvo a Deus por isso, lá no churrasco dos 400, né? E aí, até lembrei dos valentes de Davi. E aí, nos 400 ali, o reverendo trouxe uma palavra muito interessante. Falou, olha, homem, assuma o seu papel. E o pai do autor de Provérbios, Davi, disse para Salomão... o pai do autor de Provérbios, que é Davi, quem escreveu foi Salomão, falou o que para Salomão? Salomão, seja homem. Então, o homem, ele tem que assumir o seu papel de homem. E a mulher, o papel de mulher. E isso é a harmonia dentro do lar. Por quê? Porque quando a mulher assume o papel do homem, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Por quê? Porque biblicamente, estou falando dentro dos padrões bíblicos, a mulher, o homem, o ambiente do homem é um ambiente mais de competição, de atrito. E da mulher não, ela é mais sensível. A mulher, ela é mãe. Ela cuida. A forma que um pai trata o filho, por mais que ele o ame, a da mãe é diferente. Então, quando você inverte o papel, a esposa começa a ficar estressada. Quando ela assume o papel que é do homem, ela começa a ficar estressada. Aí o homem, ele acaba se perdendo o rumo dele, ele acaba ficando sem rumo. Então, é necessário que o homem assuma o seu papel e a esposa assuma o seu papel. Então, conseguimos entender o que é uma casa harmônica? Uma casa com prédios, estrutura ok, e harmonia dentro dos seus cômodos. Uma casa sem Deus, eu posso ter um prédio bonito, uma estrutura bonita, mas não harmônica, ok? Agora, existe também, tá? Que é o fora dos padrões de Deus, sem Deus e fora dos padrões de Deus. O que é fora dos padrões de Deus? É justamente isso. É eu colocar... Aí já não, a estrutura já não é mais a mesma. É eu colocar o quê? A porta no segundo andar, a escada por fora da casa, né? A garagem eu já boto dentro da sala, eu tiro o teto. Então eu não tenho uma estrutura. Eu não tenho nem estrutura e nem harmonia. Tá ok? O padrão deste mundo diz que nós não temos nem estrutura e nem harmonia. Ele fala que é harmônico eu colocar, por exemplo, um fogão dentro do banheiro. Não tem problema nenhum. Não importa que importa que eu me sinta bem. Se eu me sentir bem com um fogão dentro do banheiro, cozinhando dentro do banheiro, tá ok. Então, isso é a nossa sociedade hoje, ok? Agora, eu entendo também, por exemplo, a família da minha esposa, ela perdeu o pai, ela tinha 7 anos. Então, quando você tem somente ou o pai ou a mãe no lar, não é que você não tem harmonia, você tem harmonia. Só que qual é o problema? O problema ele se torna estrutural. Pode ser, porque cada um tem a sua função, você não tenha, por exemplo, nesta casa harmônica, você não tenha um cômodo. Por exemplo, a sala. É como se estivesse morando numa kitnet harmônica. Você não tem a sala, você não tem... Deus é quem nos supre, Deus é quem nos dá a graça. Então, mesmo sendo, que a gente chama hoje, né, de pai solo ou mãe solo, né, Deus, a graça de Deus está naquele ambiente. E ele sustenta mesmo não tendo todos os cômodos como deveria, tá, naquela casa. Ok?
Até aqui, meus irmãos, alguma dúvida? Eu estou achando vocês muito em silêncio. Eu não sei se eu estou falando devagar. Meu amor, como é que tá? Ah, é. Aí, tá vendo? Para mim, foi muito difícil, né? Crescer no lar sem pai, porque a minha mãe é a cabeça, né? Eu pescoço ao mesmo tempo, e eu aprendi assim com ela. Então, quando eu me casei, foi difícil para a gente concluir. Pô, mas seu marido gostou demais, cara. Então, porque foi difícil porque eu queria tomar a cabeça. Eu queria dominar. Quando eu via que ele não tinha uma atitude, porque também teve uma inversão de papéis na família dele, quando eu via que ele não tinha uma atitude, eu queria tomar atitude no lugar dele, fazer com que ele concordasse comigo ali, mas estava tudo bem. E ele concordava. Só que conforme a gente vai estudando a palavra de Deus, eu falei, não, isso é errado. Eu exigia dele tomar uma atitude, falando, você que vai decidir. O que você quer? Ele está comigo, falando, vamos comer o quê? Se você quiser, eu falei, não. Eu tenho que estar com vontade de comer. Então, eu interferia em pequenas coisas. Não ri não, hein, João? Então, assim, quando o João nasceu, a gente já tinha isso já resolvido. Então, o João já nasce no lar, onde viveu o pai tomando a decisão, o pai ensinando, o pai e eu submissa. Porque então, até então, eu entendi o que era submissão, o que era me submeter ao controle, ao trabalho dele, né? E enxergar isso biblicamente. Então, como uma pessoa que vive no lar, né? Sem Deus, né? E também sem estrutura, assim, do pai, foi difícil. Eu acredito para minha irmã também. O resto da minha família também, porque a maioria era minha avó que mandava. Então, minha mãe aprendeu com a mãe dela, que aprendeu também com o pai e tal, aprendeu com a mãe dela e fez minha. Olha que coisa terrível. A mulher queria ser a cabeça, dominar, decidir, dar a ordem. Gente, é muito difícil. Tá, aí eu vou falar do marido dela, né? Eu vou pegar aqui, vou te passar só para passar do marido dela aqui. Aí o marido dela morou aonde? Num lar também que era o quê? Ele tinha uma estrutura, a estrutura estava ok, mas dentro daquela estrutura estava desorganizado. Né? O pai, né? Por exemplo, o marido dela só foi conversar com o pai dele quando tinha uns 20 e poucos anos, né? Não tinha contato, né? Devido a vários problemas internos, né? Ali da familiar. Então, assim, então também não tinha um referencial. O esposo dela não tinha um referencial de família. E aonde foi aprendido isso? Na igreja. E aí nós vamos ver isso também, que a igreja, ela contribui na formação do lar, tá? E isso aí também você vê a graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus, porque ele pegou duas famílias desestruturadas, juntou pela sua graça e falou: João, você vai nascer nessa família aí, viu? Então João se deu bem, tá? Então, por quê? É claro, né? A gente tem falhas ainda e vamos melhorar. Mas, minha querida... Não, é isso que você falou aí, né? Porque no meu caso foi semelhante. Eu lembro no começo, porque eu era a cabeça da casa. Letícia nem tanto que ela já pegou esse, glória a Deus, o andamento com Cristo. Mas de Lucas, principalmente, né? Que é o primogênito. Eu era que era a manda-chuva. Porque o Ender também não teve esse... Perdeu o pai muito novo. E eu, apesar de ter uma família estruturada, quem era a líder era minha mãe, minha avó, as mulheres da família, eram as que os filhos. Então, isso tem muito choque quando a gente está no relacionamento. E aí, não tinha entendimento, né? Depois que eu me converti, antes de se converter, a gente foi vendo biblicamente qual era o modelo de família que agrada o Senhor. Exato. Então, daquela forma que a gente estava conduzindo, acho que não ia durar nem mais 5 anos. Então, é porque o que acontece? Hoje o homem ele vive sob uma pressão muito grande. Então ele vive uma pressão tanto da sociedade, né? E isso acaba, de certa forma, você imagina, da natureza humana, você acha que não seria mais cômodo para o homem ficar tranquilo e deixar a mulher resolver tudo? É muito mais tranquilo, mas esse não é o papel do homem. Tá? Só que a natureza da nossa sociedade diz isso. Não, somos iguais, não tem diferença entre homens e mulheres. O que tem a biblicamente dizendo é o quê? São papéis diferentes que juntos formam, são engrenagens que formam um motor, uma engrenagem maior chamada lar, cada um com a sua função, tá, meus irmãos? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Essa palavra hoje, submissão, é muito mal compreendida, né? Então, Deus nos colocou no lar e nós devemos nos
encontrar o lugar da missão, o lugar na missão. Isso. Então, submissão nada mais vem de missão. A missão principal é do homem, a missão da mulher está aqui abaixo, no sentido de que a responsabilidade maior é do homem, é o cabeça. Submissão é abaixo da missão, mas não significa inferior. Significa dentro da missão o seu papel, o seu lugar, aonde o homem exerce a liderança. Então ele é o líder espiritual, o sacerdote do lar. E a mulher, então, aprende nessa missão, ela aprende os seus ensinamentos e, como diz, ela transmite aos filhos, como foi Lloyd Eunice, que foi uma bênção na vida de Timóteo. Ele aprendeu delas. Então não quer dizer que a mulher ela não é importante. Pelo contrário, se tirar ela do sistema... Já era, cai. Eu não trago a carteira. Eu não trago nem a minha carteira, se ela não tiver. Então, submissão não é ser inferior, a mulher ser inferior ao homem. Dentro desse papel, a mulher é submissa ao seu marido, não aos homens. Porque a mulher é submissa ao não, a Bíblia é submissa ao seu marido. Então, ela, dentro dessa estrutura, ela tem esse lugar de submissão. Chamando do latim primo entre os pares, né? É o primeiro entre os pares, né? Então, Isso. por exemplo, nós somos presbiterianos. Eu sou presbítero, o reverendo é presbítero. Isso. Somos iguais. Na votação, o voto dele tem o mesmo peso que o meu. Porém, eu sou submisso a ele na questão da docência, na condução do caminho do Senhor. Porque essa responsabilidade é ele. Embora nós somos presbíteros. Isso. Então, tecnicamente, eu sou presbítero, o reverendo é presbítero, o Wendel é presbítero, o Felipe é presbítero, o Daniel é presbítero. Somos presbíteros, o reverendo Vitor é presbítero. Só que eles são o quê? Primos entre nós. Temos a mesma coisa, o voto no conselho é o mesmo, tá? O mesmo peso. Contudo, a liderança na instrução são deles. Ok? Até aí tudo bem? Tranquilo? Podemos partir então? Então, uma casa se torna um verdadeiro lar. Então, nós temos diferença entre casa e lar. Eu posso ter uma casa, mas eu não posso ter um lar, tá? Quando é edificada por relacionamentos, então não é uma coisa individual, tem que ter um conjunto de pessoas, no mínimo uma dupla. Valores e pela presença de Deus. Por que a presença de Deus? Eu quis enfatizar a presença de Deus. Porque sem presença de Deus nós não temos a plena alegria. Primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o fundamento, né, o princípio fundamental da existência humana? Tá? É estar na presença de Deus para gozá-lo para sempre. Então, até aqui, tranquilo? Fechou? Pode passar? Então, vamos lá. Então, meus irmãos, agora que é o detalhe. Então, aqui, agora vamos começar propriamente dito, dada essa introdução, nós vamos começar aqui. Então, o lar é onde eu passo o conhecimento geracional, tá? Então, aqui, ó. Lar é o lugar... Rapaz, mas já deu já? Meu Deus. Lá é o lugar de formação, tá? Das próximas o quê? Da próxima geração. Então, a próxima geração, ela vai ter o aprendizado do Senhor aonde? No lar. Ok? Com toda a dificuldade, Deus é que supre, Deus é que sustenta. Então, ela vai passar aonde? É no lar. Então, o que eu não posso deixar de fazer é o quê? É ensinar através, né, não só em palavras, mas como as minhas ações, o quê? A próxima geração. No meu caso, seria o João Guilherme, tá? E aí, Provérbios 1,8 diz o quê? Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Repare que no mesmo versículo tem aqueles dois atos que eu falei lá no início. Ele não fala só do pai. Ele fala de quem? Do pai e da mãe. Numa família que só tem solo, ou só o pai, ou só a mãe, ela vai fazer, ou ele vai fazer a função o quê? Dos dois. Ok? Não vai fazer como deveria, porque que eu estou falando, uma casa sem, por exemplo, uma cozinha, você consegue sobreviver? Consigo, eu consegui sobreviver 1 ano dentro de um apartamento, de um hotel, lá na Amazônia. Né? Estava brincando esses dias. Era um ambiente adequado? Não, mas sobrevivemos. Né? 1 ano dentro do hotel. Então significa o quê? Que preste atenção como é que a Bíblia diz, então tem equiparidade, são iguais. Tá? Então ele fala, ó, meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Aí cabe uma pergunta, o que é o ensino do pai e o que é a instrução da mãe, tá ok? E aqui colocamos da seguinte forma,
ensino o que você precisa aprender. Então eu falo para o João, ó, você tem que aprender a ser homem. Você tem que aprender a ser responsável, você tem que aprender a amar a sua esposa e dar sua vida por ela. É assim que faz. Né? Então, o João sabe, se tiver algum problema, quem vai rodar primeiro sou eu. Até brinco com ele, ó, João, na família é o seguinte, eu rodo primeiro, depois é você e depois é sua mãe. Tá? É assim que funciona. E aí, essa é a instrução. E a mãe faz o quê? O ensino. Eu ensino e a mãe faz o quê? A instrução. Como você deve conduzir a sua vida com base no que aprendeu. Então, a mãe é que ela vai explicar. Que essa é a função dela. Explicar como se deve. Vamos fazer um resumo assim. O pai dá os ingredientes do bolo. A mãe, o modo de fazer. Ok? Fica assim, eu acho que fica melhor, né? Então o pai, ele vai dar os ingredientes e fala, faça o bolo. É assim que tem que fazer. A mãe fala, vem cá, meu filho, ó, o ovo tem que fazer isso, né? Tem aqueles segredos que o homem não sabe, não tem como. Eu não sei, meu irmão, não sei, eu não consigo. Né? Eu tenho limitações, né? O bolo sola, nem vai. Então, assim, o pai, ele dá os ingredientes e a mãe, o modo de fazer, ok? E aí, meus irmãos, a formação do coração dos filhos. Nós temos que buscar o quê? O coração. Não é só comportamental. Eu não tenho que ensinar o João só comportamentos externos. Porque a natureza humana dele vai gritar um dia, a natureza pecaminosa dele vai gritar um dia. Eu tenho que ensinar o quê? O coração. Nós temos que atingir o coração dos nossos filhos, ok? Então é por isso que nós viemos para cá, tá? Então uma casa, quando uma casa se torna um lar, uma casa se torna um verdadeiro lar quando é edificada por relacionamentos de valores e pela presença de Deus. Nós falamos isso. E aqui nós vamos definir aquela frase lá do início, tá? O que é relacionamento? O lar é construído por amor, respeito, cuidado e perdão entre seus membros, tá? Então isso aqui é relacionamento. Relacionamento não é você ser perfeito, né? Aprenda uma coisa, senhores. Um quadro, já viram uma pintura de um quadro? A Mona Lisa, por exemplo, qualquer quadro. Você olha assim, está perfeito, não parece uma foto? O que acontece quando você se aproxima do quadro? Você começa a ver o quê? As falhas, os borrões de tinta. Se você chegar a pegar uma lupa ali, você vai olhar, vai ver o quê? As imperfeições. Assim somos nós. Assim é o relacionamento da família. Às vezes, quando a esposa casa com o marido casa com a esposa, acha que é um quadro perfeito, mas quando você está próximo, você começa a ver o quê? Os borrões de tinta. Você começa a ver as imperfeições e você tem que entender isso, porque nós somos imperfeitos por causa da nossa natureza pecaminosa. E só em Cristo é que essas pinceladas vão se moldando e se tornando mais e mais perfeita, ok? Mas não vão alcançar a perfeição, porque a glorificação só se dá na vinda de Cristo, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Estou achando vocês muito silenciosos. Isso está me deixando nervoso. Tá, então essa parte de relacionamentos, entendeu? Então relacionamento, ele é construído por amor. Amor, lembrando, amor não é passivo, tá? Amor é ativo. Ninguém ama de forma passiva. Amor é eu ir em direção àquilo que eu amo, tá? Por exemplo, por que Cristo nos amou? Porque ele saiu do seu trono de glória e veio até aqui. Isso é amor. E morreu. Isso é amor. Sacrificial. É um sacrifício. Eu não posso dizer que eu amo alguém só querendo receber. Só ali, não, eu amo, mas só quero receber. Isso não é amor. Tá? Isso é egoísmo. Tá? Amor é quando eu me sacrifico por alguém ou alguma coisa no qual eu valorizo. Tá ok? Então isso é amor. Tá? Valores que orientam os princípios ensinados e praticados dentro da casa formam um caráter e orientam as escolhas da família. Então aqui é o seguinte, o que é praticado na minha casa, no meu lar, na minha residência, né, é o que o João está aprendendo. Se ele aprender que eu não trato bem a mãe dele, aí ele vai provavelmente exercer isso, vai ser comum. Se a menina, né, não entender, não ver a mãe tratar de forma correta, o pai, a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui, tá, são valores. Quais são os valores? Valores, meus irmãos, nós somos direcionados, a nossa bússola é a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Então, direcionado conforme a palavra de Deus. Tá? A presença de Deus. Aí, sem isso aqui, não tem sentido nenhum. Tá? Então, sem a presença de Deus, não preciso falar mais nada. Eu preciso o quê? Da presença de Deus. Por quê?
Porque um verdadeiro lar reconhece Deus como seu fundamento e busca viver segundo a sua palavra. Tá ok? Até aqui alguma pergunta, dúvida? Não? Passando. Então qual é o alvo, gente? É o quê? Qual é o nome desse órgão aqui? Coração, tá? Então o nome desse órgão é o coração, não é aquela coisinha, né? Não, esse aqui é o coração. Porque nós temos que chegar aqui, ó. Aqui é o alvo, tá? Dos nossos filhos. E para isso, tá? Então o objetivo não é apenas controlar o comportamento, tá? Não é. Por quê? O que está escrito lá em Provérbios 4, 23 ou 24? De tudo que se deve guardar? Por quê? Exatamente. Então aqui nós devemos guardar o coração dos nossos filhos, tá? Ah, bom, meu presbítero é decepcionível. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos falando de coração muito bom, meu irmão. Obrigado. Por isso é bom a participação de vocês, meus irmãos, porque vocês vão agregando conhecimento, tá? E vai nos orientando da melhor forma. Então, temos que entender que os nossos filhos nasceram com coração de carne, de pedra. Nossos filhos nasceram em pecado. Joãozinho, né? Minha mãe até ficou meio chateada comigo, que é vó, né? E eu falei, nossa, ele tá um pecadorzinho, hein, mãe? Pronto. Aí minha mãe, não, que não sei o que ele é um anjo. Eu falei, mãe. Tá? Então, vó é vó. E aí, o que acontece? Nós temos que entender que os nossos filhos nasceram com esse coração de pedra. E nós temos que orar para que Deus faça um transplante na nível molecular, transforme não só a vida, mas o coração, e coloque um coração de carne, tá? Então nós temos que entender isso, porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer como pai, eu como pai, por exemplo, eu quero às vezes que o João tenha um comportamento, mas às vezes eu fico olhando e falo, gente, esse comportamento que eu estou querendo, exigindo do João, se Deus não atuar no coração dele, é uma casca. Não adianta nada ele ser educado, né? Mas o coração dele não foi ainda feito o transplante, tá? Então nós temos que atingir quem? O coração dos nossos filhos, ok? Então é o que? O objetivo é formar, né, a fé, as convicções e discernimento, tá bom? Então o nosso objetivo é atuar para que Deus haja no coração dos nossos filhos. Então, o lar, ele forma pessoas. Que tipo de pessoa o nosso lar está formando? Essa é uma pergunta que todos os pais devem fazer. Tá? Porque lembra? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, eu quero que meu filho estude no melhor colégio. Eu quero que meu filho estude não sei o quê. Quero que meu filho seja bem sucedido naquilo. Eu quero que meu filho seja, sei lá, o melhor do que ele for fazer. Mas esquece que não adianta ele ser o melhor no que ele faz se o coração dele ainda for de pedra. Na Alemanha, entre 1930 a 1945, os maiores cientistas que tinham o maior conhecimento, o topo da linha da cultura, da ciência do nazifascismo, da Alemanha nazista, fizeram atrocidades inimagináveis. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, mas não tinham sabedoria. E essa sabedoria de como viver só em Cristo, tá? Então são coisas distintas. Conhecimento é distinto, tá? Então você pode saber toda a ciência, mas se você não souber usá-la, vai acontecer, né, como aconteceu ali na Alemanha nazista. Um exemplo, né, na Alemanha nazista, ok? Então vamos lá. Que tipo de pessoa nós estamos formando? E o lar é onde eu construo isso. O mais importante que preparar os filhos para uma profissão é ensiná-los. Viver diante de Deus. Então, antes de ensinar uma profissão ao meu filho, eu tenho que ensinar meu filho a viver o quê? Diante de Deus. Por quê? Porque se ele viver diante de Deus, a profissão que ele tiver, sem demérito nenhuma, ele, por exemplo, o sapateiro de Lutero, né? Ele vai estar o quê? Honrando a Deus. Não importa a profissão do meu filho, o que importa é ele estar honrando a Deus. A diferença entre o sapateiro que Lutero instruiu e o médico cientista nazista que fazia atrocidades no campo de concentração
não era o conhecimento, mas era a presença de Deus na vida dele. E para Werner, que isso é uma consciência que muda a nossa vida hoje, o quórum dele. Porque isso gera temor. Tudo que eu faço na presença de Deus. Então, se o que eu estou fazendo, eu tenho a consciência de que Deus está vendo, eu não vou fazer coisas que desagradam a Ele. Então, essa consciência viva em nossos corações, elas mudam o nosso comportamento, começando do coração, claro, e expresso através do nosso comportamento, porque deixamos de fazer certas coisas. Então, não adianta só instruir o jovem na igreja que a fornicação é pecado, que isso é pecado, enquanto só eles estão na nossa presença. Eles não vão fazer enquanto estão na nossa presença. A questão é quando não estão na nossa presença. E se ele tem a consciência de que a presença de Deus os acompanha, eles, embora que quando forem estudar, saiam da casa dos seus pais, vão fazer faculdade fora, sempre essa presença de Deus vai estar acompanhando as suas vidas e eles vão continuar íntegros. É o caso de José, que é tirado da casa dos pais, está lá no Egito, longe de todo mundo, poderia cometer um tipo de pecado que ele imaginasse que os pais não estavam vendo, mas ele sabia que Deus estava lá. E por causa disso ele fugiu da mulher de Potifar, ele deixou de fazer coisas que desagradavam a Deus, porque ele vivia a presença de Deus. Então isso é viver a presença de Deus. Exatamente. Então nós temos que criar José do Egito nos nossos lares, tá? Então não pessoas que vão se afastar e aí vai cair, por exemplo, como Sansão, né? Então melhor criar José do Egito que Sansão, né? Excelente, reverendo. Nossos filhos podem conhecer toda a ciência e ainda assim serem considerados insensatos diante de Deus. Mais importante que prepará-los para uma profissão é ensiná-los a viver diante de Deus. É aquilo que eu disse. Aí eu vou dar uma pausazinha aqui para explicar essa palavra aqui, ó, insensato, tá? Nesse contexto. Então o que seria esse insensato? Insensato seria isso aqui, ó. A insensatez é um problema espiritual, pois o coração humano tende a rejeitar a autoridade de Deus. Os pais podem ensinar, corrigir, dar exemplo e orar pelos filhos, mas não podem transformar seus corações. Somente o Espírito Santo, pela graça, pode regenerá-los, tá? Então, lembrando que o livro de Provérbios, ele é o quê? Ele vai... É um modo de viver, mas somente quem transforma o coração dos nossos filhos são quem? Espírito Santo de Deus, tá? Então, é o que nós devemos fazer. O mais importante de tudo é orar pelos nossos filhos para que Deus derrame a sua graça irresistível, tá? Então vamos lá. Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Gente. Sim, meu irmão, por quê? Porque existe um detalhe interessante que quando a gente tende a passar por dificuldade, a gente quer que o nosso filho não passe. Então, por exemplo, muitas vezes a gente pegasse meu pai, o pai do meu pai não, mas o pai da minha mãe, meus avós, né? O que eles falaram? Filho, estuda. 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 Por quê? Por que os pais mandam sempre o filho estudar? Porque eles não queriam que o filho vivesse a vida que eles viviam e acreditavam que através do ensino eles seriam pessoas melhores. Mas o que vai tornar uma pessoa melhor depois da escola bíblica é o que vocês vão aprender? É o quê? É o coração transformado pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Mais do que você mandar o seu filho estudar, peça a Deus para que ele possa estar na presença de Deus, para que ele seja um José do Egito, tá? Para que ele possa aprender, porque só o conhecimento, só a cultura, ele pode ter a faculdade que ele quiser, ele pode ter doutorado, pós-doutorado em Harvard, em Cambridge, aonde ele quiser, mas se ele não tiver a presença de Deus, nada vale.
nada vale. Então, meus irmãos, aprendam isso, tá? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Eu consegui responder a pergunta que o irmão falou? Tá tudo certo, né? Tá, então fechou. Tá? Então, vamos lá, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do... Por que esse versículo? Porque a instrução no lar leva à sabedoria. É essa que nós devemos fazer. Transmitir o quê? Sabedoria. Tá ok? E aí, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é reconhecer quem Deus é, respeitar a sua autoridade e viver com confiança e obediência diante. Isso aqui é o temor. Não é temor, eu vou temer o Senhor, por causa disso eu vou para o inferno. Não, vou temer o Senhor porque a presença dele é tudo para mim, né? E eu mantenho esse princípio, tá? Que eu reconheço quem é Deus, que ele é a fonte da minha alegria, eu vou respeitar a sua autoridade e viver com confiança e obediência diante dele, tá? Então isso aqui é temor do Senhor. Então não é um temor de, não vou fazer isso como eu temia minha mãe, né? Então não vou fazer isso, porque senão, né, o chinelo vai, né? O drone da minha mãe, que era um chinelo bonitão, uma havaiana, ia rodar e ia me acertar, né? O drone dela não errava não, tá? Então o drone dela, o primeiro drone que eu vi era o chinelo da minha mãe. Então assim, mas eu não fazia por quê? Porque eu temia, né? O medo. Não é isso que Deus quer. O medo que eu tenho que ter é de não ter a presença dele, a alegria que me traz a presença dele. Então a presença de Deus traz uma alegria inenarrável, indizível. Então esse é o meu medo, né? Então eu vou cuidar ali para que eu não possa perder. Se eu te der um diamante agora, o maior diamante do mundo, o que você vai fazer com ele? Você vai guardar, você vai ter um cuidado, você vai ter um carinho com aquilo ali. Se o diamante você faz isso, por que a presença de Deus não? Que é infinitamente superior ao valor de um diamante. Tá? Então a presença de Deus é o que me traz alegria, tá? É o que me conforta, é o que vai confortar o meu coração. Ok? Meus irmãos, até aqui, alguma dúvida? Vocês estão muito em silêncio, cara. Você falou aí da presença de Deus e a gente guarda como melhor que um diamante. Mas é tão maravilhosa a graça do Senhor que quando você tem a presença dele, não fica só para você, se transforma. É impressionante a misericórdia dele. É contagiante, né? O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele já faleceu em 1981, no livro dele, agora não vou lembrar o livro, que ele na verdade não escreveu o livro, né? As preleções dele eram datilografadas e aí transformava-se em um livro. E um desses que eu li, ele falava isso, que ele foi um estudioso do avivamento de Gales. E ele fala que teve um homem que a esposa fugiu para a igreja, estava na igreja, não lembro agora o contexto, mas a esposa dele estava na igreja. E ele foi lá buscar ela já com raiva. Ele foi irado buscar ela. Quando ele chegou perto da igreja, o que aconteceu com o homem? Caiu, começou a chorar, porque a graça de Deus chegou a ele naquele momento. Ele começou a chorar. E ele começou a sentir a presença de Deus e já entrou na igreja não com ira, mas com temor, tremor e já regenerado pela graça do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a graça de Deus é essa graça que a nossa igreja tem que ter, a presença de Deus. No culto, nós temos que buscar a presença de Deus. Na nossa vida, nós temos que buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela nos contagia, ela irradia, tá? Então, muitas das vezes, né, não lembro agora quem foi também que falou comigo, que tinha um pastor que, acho que foi presbiteriano, não lembro agora, que foi fazer a Santa Ceia, o pastor só mexia na água, não falava nada. E aí todo mundo começou a chorar, porque a presença de Deus estava naquele momento, todo mundo começou a ser impactado. Aí um outro que viu aquilo tentou fazer a mesma coisa na igreja dele, não deu certo. Por quê? Porque qual era o elemento que estava faltando ali? A presença de Deus. Tá? Por exemplo, o Jonathan Edwards, na sua preleção Pecadores na mão de um Deus irado, não é isso? As pessoas se agarravam às pilastras da igreja com medo de ir para o inferno. E outra, se eu for ler agora a preleção dele que foi redigida, não vai acontecer praticamente nada. Por quê? Porque a diferença está na presença de Deus. Busquemos a presença de Deus, não só aqui, mas como em nossos lares, tá? Ou em nosso lar. Ok? Então, dando prosseguimento. Tá? Deus é o centro. Então, Deus tem que ser o centro do meu lar. Se Deus não for o centro, ele tem que ser o epicentro. Se ele não for, não tem jeito, tá? Um lar cristão não é perfeito, é um lar orientado por Deus. Então, meu lar, né, minha esposa, embora somos, né,
regenerados pela graça de Deus, somos imperfeitos. Neste mundo não tem, né? O próprio João, o evangelista, diz o seguinte lá na sua primeira carta: aquele que não tem pecado, né, é mentiroso. Então, o que acontece? Embora o lar não seja perfeito, mas a presença de Deus vai transformando, vai corrigindo, e ele vai melhorando a cada dia, tá? Então, não há perfeição. O meu lar não é perfeito. O lar de vocês também não é perfeito. Não existe um lar, nem um lar do Hernando Dias Lopes, né, reverendo, não é perfeito. Por quê? Nós somos falhos, tá? Então, mesmo dentro daquela sociedade, a menor célula da sociedade, daquelas engrenagens, ela é imperfeita, tá ok? E qual é a diferença? É um lar orientado por Deus. Nas nossas imperfeições, nós vamos entender que Cristo é a solução. Então, Cristo é o Senhor da família, a Bíblia dirige as nossas decisões, a graça sustenta os relacionamentos, o arrependimento torna o recomeço possível. Tá? Então, isso nós temos que ensinar no seu filho. Então, não é não cair, é quando cair se levantar. Tá? Então, não é não cair. Muita gente a gente quer ensinar que o nosso filho é brabo, né? Não precisa de ninguém, seja independente, não é isso, né? Esse não é um ensinamento bíblico. Tá? Eu preciso de vocês. Eu preciso das orações de vocês. Eu preciso do João, preciso da Amanda. Principalmente da Amanda também, porque vocês sabem que, né, eu já não consigo me conduzir muito bem, né? E aí, então Deus ele tem que ser o centro da minha, o quê? Da minha família, do meu lar, tá? E o lar é o primeiro ambiente de ensino. Então você vai ver que lá em Deuteronômio, tá? 6, 7, vai dizer o quê? Estas palavras tu as inculcará a teus filhos. Então, meus irmãos, quando no lar é a minha primeira escola bíblica, é no lar. Aqui é a escola bíblica dominical, tá? Embora diária, é EBD também, mas a escola bíblica é diária. Então, sentado à mesa, você tem que ensinar alguma coisa ao seu filho, algum princípio ao seu filho. Quando ele sentar para almoçar à mesa ou a refeição que vocês fizerem juntos, ensine alguma coisa. Até um filme, assistir um filme, pegue um ponto daquele filme e mostre a graça de Deus. Né? Esse dia eu fui ver um filme com Will Smith, né? Não, esse dia não, tem muito tempo, chamado 7 Vidas. É onde eles... Pô, eu vou dar spoiler, tá? Tampa os ouvidos aí quem quiser ver assistir esse filme. A ideia dele é se matar para doar os órgãos. E ele salva 7 vidas. Aí eu falei, pô, caramba, e todo mundo começou, no ambiente que eu estava, o pessoal começou a chorar lá e tal. Até dentro do quartel isso. Eu falei, caramba, cara. O pessoal começou a ficar comovido. Eu falei, caramba. Impactante. Aí eu virei e falei assim, gente, se vocês estão impactados porque o cara se matou por causa de 7, imagina a Cristo que se matou por milhares. Tem que estar muito mais impactado. E detalhes, sem merecer, tá? E aí diz o quê? Então, quando eu vou inculcar no meu filho, assentado em casa, andando pelo caminho, isso aqui eu vou dar um crédito à minha esposa. Então, quando a gente morava em Maceió, a Amanda pegava o João na mão, o colégio ficava perto, ela ia andando e ela ia caminhando, falando versículo, aquilo ali, cara. Eu falei, gente, a minha joia é Provérbios 31 purinho na minha vida, meu irmão. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, Provérbios 31, eu achei mulher virtuosa. E ela andava, gente, não sabe a alegria de um marido, de um pai, saber que a tua esposa está conduzindo teu filho para o colégio, de mão. João, ó, como é que está escrito lá em João 3,16, né? O primeiro versículo ela ensinou para ele. E Deus amou o mundo de tal maneira. João voltava e falava, pai, e Deus amou o mundo de ele pequenininho. E eu falei, isso aí, meu filho. Então, rabisca e meu coração sempre explodia, né? Sempre até hoje, né? Pela Amanda. Então, vamos lá. Andando pelo caminho, ao deitar, tá? Então, ao deitar, meus irmãos, façam orações, meditem na palavra, tá? E ao levantar. Então, por exemplo, João, quem lá em casa, eu acordo mais cedo que o João, né? Porque eu preparo o café, quando o João acorda, o café está pronto, né? Aí até a marimbondo faz mel, faço assim. Mas, quando o João acorda, a primeira coisa que a gente faz é se abraçar e orar. Não há problema nenhum, a gente se abraça, eu oro por ele, para Deus abençoar o dia dele. Primeira coisa que ele faz, ele bença, pai, e levanta da cama, vai me abraçar. Eu estou lá na cozinha fazendo café, e ele veio mesmo, né, meio com sono assim, pai, abraça, e a gente ora ali, e dali começa o dia do meu filho. O meu filho não começa o dia se eu não orar por ele ali quando ele vai para o colégio, ok? Então, a palavra de Deus deve primeiro estar no coração dos pais, para que eles a vivam e depois transmitam fielmente a seus filhos e às próximas gerações. Então, a palavra de Deus tem que estar onde? No meu coração. Eu tenho que praticar, não é, não, eu aprendi no campo teórico e aqui faz aqui, não.
é praticar, tá? E praticar em verdade, não adianta, senhor. Pedro tentou praticar a palavra de Deus de forma com que ele conseguisse. Por exemplo, lá em Lucas, quando Jesus vai ser preso, Jesus fala assim, eu vou morrer. Aí o que Pedro falou para Jesus? Não, se tu morrer eu vou contigo. Aí Jesus falou assim, rapaz, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Então qual era o problema de Pedro? Se você pegar os versículos anteriores que falam da vida de Pedro, Pedro tentou andar sobre o mar, afundou. Pedro cortou a orelha de Malco para defender Jesus, arrumou problema, que Jesus teve que colar a orelha de novo no camarada lá. Pedro queria montar vamos botar assim, uma barraca, uma tenda no Monte da Transfiguração? Queria. Mas ele queria, mas não entendeu que aquilo era o quê? Espiritual. Então não compreendia. Por quê? Ele tentava fazer sem a força do homem, na sua força. Tanto que lá em Lucas 5, quando Jesus vai falar para ele, lança-te a rede, o que ele fala? Porque tu manda, eu vou fazer. Não porque eu quero, é porque tu manda. Então eu vou fazer porque tu manda. Então você vai ver que Pedro, até aquele momento ali, que tem um verdadeiro encontro com Deus, ele tenta fazer o quê? Com as suas próprias forças. Não vai conseguir. Eu e você não vamos conseguir transformar um lar se for pelas nossas forças. Não adianta, eu posso ter a técnica que quiser, eu posso criar o que eu quiser de metodologia para isso. Se não tiver oração, se não tiver palavra, se não tiver transformação, não adianta. O que o homem hoje quer fazer? Não, vamos criar um novo método. Agora, vamos criar um método aqui importante, que esse método aqui, vai fazer mudar o coração. Não vai. O básico é que funciona. Ok? E o básico é orar, é jejuar, é ler a palavra e é ter comunhão com os irmãos. Tá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Tá? Aí vocês vão ver lá, e aí eu não vou dar prosseguimento cada horário. Ok? Deixa eu ver mais o que aqui. Tá. E agora vem o papel da igreja. O papel da igreja também, ele é importante na condução do meu lar. A igreja e o lar. A igreja tem um papel essencial no discipulado por meio da pregação do culto, a escola bíblica e da comunhão, mas não substitui o lar. Repita comigo por obséquio. Não substitui o lar. Então a escola bíblica, a pregação, a mensagem não substitui o lar. Eu vou pegar agora o método do professor William, tá, de inglês. Repita comigo. Não substitui o... De novo. Não substitui o... Então quem faz inglês às terças e quintas já... E aí ele vai. A fé também é formada no cotidiano, nas conversas que eu falei, decisões. A decisão que eu tomo, meu filho observa, tá? A decisão que eu tomo, meu filho observa. Ele chega, se eu chegar lá e tomar uma decisão sábia, ele vai falar, ele vai ver. Muitas das vezes, eu João pequenininho, pai, por que você fez isso? Ele me questionava, pai, por que o senhor fez isso? Mas não seria mais fácil dizer isso? Eu falei, não, porque a palavra de Deus diz assim, assim e assim. E o pai vai fazer isso, mas o senhor vai tomar prejuízo. Vou tomar prejuízo. Mas eu vou continuar fiel à palavra de Deus, porque a palavra nos ensina a viver assim, assim e assim. Eu prefiro tomar prejuízo dos homens do que desonrar o meu Deus, tá? Então, é assim que acontece, tá ok? Decisões, dificuldades, tá? Na dificuldade também que o seu filho vai ver, seus filhos vão ver o seu exemplo. Porque como eu posso dizer que eu confio em um Deus Todo-Poderoso se na dificuldade eu perco o controle? O que está dizendo para o meu filho? Não, peraí, pô. Tá incoerente isso aí, pai. Porque se você fala que Deus é todo-poderoso e você perdeu a cabeça, não tem sentido. Você está confiando em quem? Então não é nesse Deus que o senhor está me pregando, entendeu? Tá? Então a gente tem que ver isso aí. O discipulado começa em casa e é fortalecido pela igreja. Tá? Então o discipulado começa em casa. Gente, discipulado, ele vem de disciplina, tá? Disciplina e discipulado são... E disciplina gera dor. A disciplina gera dor. Então, quem é aqui disciplinado sabe disso. Que gera dor. Então, vou treinar. O atleta de ponta, na pandemia, ele não podia treinar na piscina, ele treinava no açude de água gelada às 5h30 da manhã.
Então a disciplina gera uma dor, mas é mais válido a dor da disciplina do que a dor do fracasso, tá? Então muito mais vale a dor da disciplina do que a dor do fracasso. Quem não sente a dor da disciplina, com certeza vai sentir a dor do fracasso, tá ok? E aí, como é que vamos dividir isso aí? Igreja. Então como é que eu aprendo na igreja? Através da pregação, da comunhão e do ensino, ok? Então é através daqui que eu aprendo. E no lar? Conversas, exemplo, correção, oração. Aí eu tinha que botar mais aqui que não dava tempo no meu slide. Aí vinha até aqui embaixo, aqui assim, ó. Aí vinha aqui a oração, leitura da palavra, jejum, né? Aí vem mau exemplo, e vem até aqui embaixo. Aí não vai dar tempo, tá? Então eu só coloquei alguns aqui. Nesse aqui, nessa parte, os irmãos entenderam? Ok? Pode passar? Rapaz, então tá terminando já, tá? Disciplina que restaura. Eu já falei mais ou menos sobre isso, né? A disciplina cristã é orientada pela santidade e pelo amor. Deve ser proporcional, consciente, coerente e voltada para a restauração. Aqui é um exemplo de Efésios 6,4 que oferece esse equilíbrio. Ele está dizendo o quê? Filhos, não irriteis pais, não irriteis os vossos filhos. Entendeu? Então o pai ele não tem autonomia plena. Ele não pode fazer o que der na cabeça dele. As ações de um pai, ela tem que ser pautada em quê? Ou a ação de uma mãe? Na palavra de Deus, tá? Pode exigir o que ele não dá conta de fazer. Exatamente. Eu não posso exigir o João, por exemplo, João, vamos ao seguinte, a partir de hoje você vai sustentar o nosso lar, você vai trabalhar para poder sustentar sua mãe e seu pai. Posso fazer isso? Não posso, tá? Então, esse aqui é um princípio básico. Correção sem amor produz medo ou revolta. Então não tem sentido, gente. Eu digo isso por experiência própria. Amor sem limites pode abandonar o jovem à própria insensatez. Então tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser muito rígido a ponto de maltratá-lo, porque ele não vai querer, vai gerar uma revolta. E amor sem limite também pode abandonar o jovem à própria insensatez. Então você tem que ter um equilíbrio, tá? Não pode deixar ele fazer tudo, mas também não pode impedi-lo de fazer nada, tá? A disciplina bíblica une verdade, graça e responsabilidade. Gente, a disciplina bíblica une o quê? Verdade, graça e responsabilidade, tá? Então isso aqui, se quiser disciplinar seu filho, use esses três, aqui ó, verdade, graça e responsabilidade, ok? Então vamos lá, Cristo é a esperança do lar. Pais não podem transformar o coração dos filhos, eles podem. Eu não posso transformar o coração do João, tá? Eu não posso. Então o que eu posso fazer pelo João? Ensinar, corrigir, exemplificar, orar e conduzir aos meios de graça. É isso que eu posso fazer pelo meu filho. Não posso transformar o coração dele, tá? Tá vendo? Aí, viu? Já pegou aqui. E então, práticas de um lar, né? Então vou passar aqui rápido. Regularidade, sinceridade que vale mais que a sofisticação. Então, por exemplo, confessar os pecados, tá? Então, pedir perdão, servir ao próximo. Então, geralmente, o homem, né? Como chefe da casa, fala para João, o pai errou, perdoa o pai, tá? Ler a Bíblia em família, orar junto, praticar regularmente do culto, participar regularmente do culto, conversar sobre as decisões. Então, hoje em dia, nossas crianças sempre têm um porquê. Por que disso? Por quê, pai? É a geração. É uma geração que eu ficava, às vezes, que eu não entendia, ficava chateado. Mas agora eu fico até alegre. Por quê? Porque quando ele pergunta, ele está querendo se interessando por aquele assunto. Então, responda. Então, por que, pai? Aí eu ficava, agora não, agora eu paro e respondo ele. Não. Filho, é por causa disso, disso, disso e disso. E famílias imperfeitas precisam de Cristo. Isso aqui eu já disse também, tá? E aplicação, que encerrar por aqui. Aplicação aos pais. Vocês têm que sair daqui sabendo isso. Ensinem com palavras e exemplo, não só palavras. A igreja, formem as novas gerações como família da aliança. E aos filhos, recebam a instrução e confiem pessoalmente em Cristo. Um lar firmado em Cristo não apenas abriga uma família, forma gerações para uma vida plena. Então, eu disse dos pais aqui, mas aos filhos, vou encerrar com vocês. Não adianta os pais fazerem tudo se vocês não obedecerem aos seus filhos.
Lembrai-vos do mandamento. Oi? A dislexia bateu forte. Aí a TDAH bateu forte agora, meu amor. Obrigado. Você, cara. Eu tô falando, meus irmãos. Não adianta, cara. Agora para voltar. Tá, voltei. Aí os filhos, né? Então vocês o quê? Não adianta os pais ensinarem se vocês não respeitarem. Então lembrava-vos do mandamento. Honrar quem? Pai e mãe. E aí vocês serão felizes, tá? Então honrem o pai e mãe no Senhor. Alguma pergunta sobre toda a aula? Porque eu vou encerrar aqui, né? Alguma pergunta? Não? Rapaz, esses caras. Esse? Tipo assim, ao mesmo tempo que você não pode transformar o coração do seu filho, se você não fizer essas coisas, seu filho não vai para outro caminho. Então, tipo assim, como que entra no caso da sua influência? Tá, vamos lá. Então, os pais não podem transformar o coração dos seus filhos, eles podem. Vou tentar entender a sua pergunta. Sua pergunta isso aqui não transforma o coração do meu filho, confere? Já que é Deus que transforma. Isso. Lembra no início da aula o que eu disse do livro de Provérbios? O que eu falei lá no início da aula sobre o livro de Provérbios? Ele vai te conduzir a uma vida sábia, uma vida plena. Tá? Então, por exemplo, a salvação ela é de quem? Do Senhor. De Cristo. Então, eu posso ser salvo se Cristo assim me eleger, o ladrão da cruz. Tá? Então, por exemplo, Sansão, vou pegar um exemplo melhor. Sansão foi salvo? Ele entra nos heróis da fé. Ok? Então, pressupõe que foi salvo. Né? Até aqui tudo bem? Fechou? Mas a vida dele foi uma vida sábia? Não. Então, os pais, quando eles ensinam o filho nisso aqui, era para ter uma vida plena como José. Então, aqui, ele não vai mudar a minha salvação. Ele vai dizer como salvo eu devo viver. Entendeu? Então, muitas das coisas eu não preciso passar. Eu não preciso passar por muitos dos sofrimentos. Por quê? Porque muitas das vezes eu negligenciei isso aqui. Então, o pai, ele vai dizer assim, ensinar o caminho. Filho, esse aqui é o caminho. É o caminho. Mas eu sei que o João, ele é salvo. Deus o elegeu antes da fundação do mundo. Isso não tem como mudar. Mas o que eu tento mudar nele é falar, meu filho, se você estudar, você pode ter uma profissão melhor. Agora, se ele não quiser estudar, ele vai deixar de ser salvo por isso? Não, mas deixou de ser sábio. Então, aqui é o livro de Provérbios, corrigir. Eu corrijo João. João, faz isso. Ah, tá, filho, tem que fazer isso. Tá errado. Olha, você errou, você sabe que todo erro tem uma consequência. Mas isso vai salvar para a salvação? Não. Exemplo, orar, conduzir aos meios de graça. Isso vai facilitar ou vai o tornar sábio dentro de um padrão bíblico de viver em alegria. Por quê? A presença de Deus é que nos traz alegria. Então isso aqui é só como você deve fazer. O livro de Provérbios é o seguinte: quer ser feliz, meu irmão? Segue isso aqui. Agora, se não quiser sair, lembra do bolo? O livro de Provérbios é o seguinte, é o modo de fazer. O bolo vai sair. Agora, se ele vai sair solado, com sal, né? Ou de queimado, aí é com vocês, tá bom? Respondi a sua pergunta? Ou não? Fechou? Mais alguma pergunta? Não? Com tudo isso aí, eu entendo o que dizer, e para nós pais traz um descanso no Senhor. Isso. Você ensinou, você corrigiu, você orou, conduziu, e ainda assim a criatura não quer que você saiba. Isso. Que ela é um indivíduo, que ela tem suas escolhas e consequências. Mas isso nos traz descanso. A gente fala de experiência própria, eu falo muito bem, né? Nós estamos passando por isso, mas estamos descansados no Senhor, porque a gente já faz o do Senhor. Exatamente. Eu vou fechar aqui com um testemunho de um amigo meu. Ele está na Arábia Saudita. Inclusive, ele está numa igreja lá na Arábia Saudita. Ele é lutador de jiu-jitsu. E ele era cabo lá no meu quartel. O pai dele era pastor.
E aí ele foi conversando comigo, a gente se abria muito, né? Eu era saindo na época de conversando e tal. Ele falou, pô, Sayão, o que foi o... Ele falou, lá, chamava ele de Lamira. O que foi? Ele falou assim, rapaz, tem uma coisa no meu coração que me queima. Eu faço a obra de Deus, mas eu queria que meu pai, que era pastor, me visse salvo. Ele morreu sem saber, mas que eu estava no mundo perdido. Mas eu tenho a certeza que ele dizia que iria me encontrar no céu, porque ele tinha certeza da minha salvação. Então, meus irmãos, a salvação é de Cristo, mas a conduta que meu filho deve prosseguir está em Provérbios, ok? É um livro de sabedoria, tá? Para a família. Mais alguma pergunta? Não? Então, meus irmãos, eu agradeço, né? Então, agora nós vamos ter um intervalo, vamos só orar para terminar, tá? E aí a gente vai ter o intervalo para o pessoal beber água para dar início ao culto, tá ok? Curvemos nossa cabeça e oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que muito nos orienta, que é, Senhor, nossa regra de fé e prática. Senhor, que possamos aplicar, Senhor, no nosso lar, Senhor, a tua instrução e que esculpa, Senhor, no nosso coração, Senhor, para que jamais possamos esquecer dos seus ensinamentos. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Em nome de Jesus. Amém.